Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, vamos estar dando início hoje à nossa aula utilizando a ferramenta YouTube. Espero que vocês aprovem essa forma, compreendam. Por mim, eu estaria utilizando ainda o Zoom, né? E aí me coloco aqui à disposição para estar utilizando a ferramenta. Acho que é uma boa plataforma. Infelizmente, como eu já disse para vocês, o meu computador ele não consegue capturar o áudio, e isso inviabiliza a utilização de algumas ferramentas que eu poderia estar utilizando com o auxílio do computador. Mas vamos lá então. Vamos entender um pouquinho, a gente já até falou sobre isso, mas vamos recapitular. Macroeconomia e microeconomia. Quando eu falo de macro, eu falo de tudo aquilo que eu não tenho controle. Quando eu falo de micro, eu falo de tudo aquilo que eu tenho, que eu tenho o controle. Então, assim, na economia, a economia ela se divide em dois grandes grupos. Um é a macroeconomia e outro é a microeconomia. Na macroeconomia, a gente vai estar estudando exatamente os grupos: família, empresa, comunidades. Então, dentro desse universo macroeconômico, a gente até tem algumas variáveis que não se tem o controle. Então, dentro dessa prospecção do macro, o que eu quero que vocês compreendam e tenham na cabeça, que macro é tudo aquilo que eu não tenho controle, eu não tenho como controlar. E então, assim, essa atividade macroeconômica ocorre pela somatória do que? Dos hábitos. Então, a economia, né, a macroeconomia, ela vai estudar agora a questão da somatória de todas as variáveis que vão ter um impacto nos grupos individuais, nos grupos familiares, nas empresas. Essas variáveis, elas são o quê? Ela é política, problemas naturais, de escassez. Eu tenho agora a pandemia, que é um problema de saúde. Então você tem essas variáveis que elas estão impactando de forma muito clara na macroeconomia. E aí você tem, quando a macroeconomia essa atividade macroeconômica ocorre pela somatória, que a gente já viu, né? A maneira como nós medimos a atividade macroeconômica é através de agregados econômicos, que apresentam a soma de todas as transações econômicas feitas pelas diversas partes do grupo estudado, seja uma cidade, um estado ou um país. Então, eu preciso entender quais são as variáveis. Eu já entendi o que a macroeconomia ela faz. Mas é importante a gente saber que variáveis são essas. Então, são todas as variáveis do macro, são todas as variáveis que eu não tenho o controle. E esse não controle ele se encaixa exatamente dentro da macroeconomia, aonde vai ter um impacto na vida das pessoas. Então, para que a gente possa estar raciocinando, vamos pensar aqui o preço do tomate. O preço do tomate eu tenho dentro da macroeconomia, qual é uma variável que pode ter um impacto que eu não tenho controle? Chuva, né? Na verdade, existe o agricultor ele até tem uma previsão de chuva, mas ele não tem como controlar a chuva como si. Então a natureza é uma variável que pode ter um impacto. Então essa variável ele vai fazer com que o tomate aumente. Na hora que o tomate subiu, é porque ele teve agora o quê? Um impacto macroeconômico. Em detalhe, ele teve um impacto nos grupos, né? Nos grupos, nas famílias, na empresa, na comunidade como um todo. Todo mundo vai sofrer com isso. E aí você tem, dentro da macroeconomia, podemos considerar 3 agregados econômicos fundamentais, que é o quê? É o produto, a renda e as despesas. E aí bem interessante que a gente já começa a ver essa questão de despesa olhando lá para a disciplina de custos. Produto é a somatória de todos os bens produzidos na sociedade em um determinado período de tempo.
é a soma de toda a riqueza gerada por uma cidade, estado ou país, fruto do trabalho dos indivíduos que ele vive. Renda é a somatória da remuneração das pessoas. Então, quando eu falo assim, rapaz, vamos ver aqui quanto é que é a renda das pessoas. Então, eu quero saber a renda de Horizonte. Eu preciso pegar ali a somatória de todas as pessoas, né, do determinado bairro, determinado tempo. E aí eu vou verificar como é que é. E isso é muito interessante, porque isso vai me dar uma uma variável. Então eu vou pegar e falar assim, olha, Horizonte, a renda é um salário mínimo por famílias, 2 salários mínimos por família, 3 salários mínimos por família. Eles fizeram, né, essa medição através de uma estatística geral, pegando ali todas as somatórias desses salários, aí eles fazem os cálculos e chegam a esta variável. Despesa é a somatória de todos os gastos efetuados pelas pessoas e empresas na compra de produto ou serviço, como por exemplo, alimentos, combustível, carro, roupa e outras coisas. Então, bora ver, rapaz, quais são as despesas. A cidade aqui, ela soma quanto é que é a somatória de despesa dela no geral. Então você começa a ver essas variáveis importantes que a economia ela começa a tratar para poder tomar determinado tipo de atitudes, de ações, planejamentos. Precisa ver qual é realmente o grau de consumo dessas pessoas, o grau de gasto dessas pessoas. Precisa entender qual é o valor monetário das famílias. E aí é onde a política econômica ela começa a tomar determinado tipo de ações. E aí você tem a microeconomia nos traz um conceito menos amplo, então olha, menor, né, dá essa coisa, não é porque ali é com relação ao controle, né, a ter o controle. Quando abordamos a microeconomia, observamos que ela se refere ao estudo de que agora eu vou estudar quem? O comportamento do consumo das pessoas, das famílias, da empresa. Então, na micro, eu já estudo o comportamento. Já na macro, eu vou estudar as variáveis que causam aquele impacto. Então, você vê duas coisas bem amplas, né? Na micro, eu já estudo o indivíduo como um todo, então, porque eu tenho um controle sobre esse indivíduo. Então eu vou estudar o comportamento dele, os gostos dele e outras coisas mais. E aí dentro das empresas, dentro das famílias também. E aí diz assim, ó, formação de preços, fatores de produção relacionados a este indivíduo. Então, eu agora na microeconomia, eu vou estar estudando exatamente essas variáveis, que é preço, formação de preços, fatores de produção e outras coisas mais. Então você já começa a ver de forma muito ampla uma diferenciação entre macro e micro. Assim podemos considerar que a microeconomia está intimamente ligado à nossa realidade cotidiana de seus princípios. Estão relacionados aos nossos hábitos de comprar, vender e por aí vai. Aí agora a gente vai dar uma estudadinha sobre os agentes econômicos.